Estão na expectativa ou não? Sempre quando a gente vem à igreja ou quando a gente vai buscar Deus, a gente precisa ter uma expectativa alta. Embora a realidade, muitas vezes, às vezes tem mensagem que não fala muito ao nosso coração, é aquela mensagem que eu não estava muito esperando, ou não entendi muito bem. Mas quando nós vamos realmente ouvir a direção de Deus, nós temos que estar numa expectativa, porque Deus é fantástico. Deus é maravilhoso e Ele tem o melhor para nós. E eu quero falar sobre isso hoje. O tema da mensagem de hoje é expectativa versus realidade. O tema dessa mensagem é um dos... já está um pouco ultrapassado, mas é um dos memes mais usados na atualidade. Expectativa versus a realidade. Inclusive eu peguei alguns memes aí de algumas expectativas e versus realidade. Então, põe pra gente aí. Primeira expectativa de um homem que tem barba. Como ele pensa que fica. Cadê o Alex Schmidt? Tá na segurança. Quando a gente vai lá no Alex cortar o cabelo, a gente pensa que vai ficar assim. Mas a gente fica assim, né? Ou não, né? O que vocês acham? Mas eu não quero... não tem só para os homens, tem para as mulheres também. Tenta imaginar uma mulher, a expectativa de uma mulher quando ela vai usar um batom forte, um batom vermelho. Vamos ver, a expectativa é essa, mas a realidade é ou não é? Não? As mulheres estão aí, eu não sei, eu não uso batom. A expectativa da maternidade, né? A expectativa é gerada quando a gente vê aquelas fotos, aqueles bebezinhos, tudo quietinho ali no cobertor. Aí você pensa aquela mãozinha, aquele pezinho, aquele cheirinho de talco. Essa é a expectativa, né? A expectativa de muitas mães é essa aí. O filho chorando no berço e a mãe se descabelando, né? Tem também um reality show de expectativa versus realidade de bolo. A Samara também, né? Faz bolo aí, uns bolão muito gostoso, muito bonito, né? Fez um bolo muito bonito no dia do meu aniversário ali de 40 anos, né? E tá todo mundo vivo ainda, já faz tempo, né? Então, quais são as expectativas? Vamos ver. A expectativa era aquele Buzz Lightyear ali, né? E olha o que virou. Parece o Schwarzenegger de batom ali, né? Virou aquele bolo. Vamos ver o outro. Imagina uma menina. Não, mãe, eu não quero mais Frozen, não. Outra, tem mais uma aí, né? Não tem? Não tem? Acabou? Acabou. Mas o objetivo de você ver esses memes aí é você entender que muitas vezes nós temos uma expectativa de gerar algo, mas a realidade é bem diferente da nossa expectativa. Só que a palavra de Deus, ela diz em Isaías 55, 8 e 9, diz assim: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então Deus sempre tem uma expectativa mais alta do que a gente mesmo tem. É como se a gente fosse nivelar a nossa vida a 3 vontades. A realidade, que muitas vezes é aquela que me frustra, porque eu não estou feliz com ela. A expectativa que eu gerei e aquilo que Deus tem para nós, que está acima de tudo isso. Então Deus tem para nós um pensamento mais alto, um pensamento melhor. Deus quer algo melhor para a gente, além das nossas expectativas, não abaixo. E essa mensagem eu quero compartilhar com você, e eu quero que você esteja refletindo sobre a sua vida.
Qual área da sua vida está dentro de uma realidade que você não está contente? Você gostaria de você teve uma expectativa já um dia e você quer alcançar isso. E por mais que você queira, você ainda vai ter mais do que isso, porque Deus é assim. Os desejos de Deus para nós são mais altos do que o nosso. Muitas vezes a nossa realidade é bem inferior da vontade de Deus para a nossa vida. E no livro de Tiago, capítulo 4, de 2 e 3, diz por que geralmente isso acontece. Por que muitas vezes nós geramos uma expectativa, né? Você gerou uma expectativa ali, não, eu vou casar e o meu casamento vai ser assim. Aí vai passando os anos, você vê que essa não é a expectativa que foi gerada, mas é uma realidade que você não gosta. Às vezes no trabalho você gerou uma expectativa, não, porque eu vou, né, me formar em tal área, eu vou fazer tal coisa, e você não está vivendo algo bom, você não está vivendo, porque quando nós vivemos no centro da vontade de Deus, nós vivemos uma expectativa muito maior, é além do que eu esperava para mim. De repente nos ministérios, né, ou na própria igreja, você pensava, não, eu imaginava que a igreja fosse ser isso para mim. E geralmente a expectativa ela é muito grande no início de qualquer jornada, porque nós estamos ali com a dopamina ativada, com aquele sentimento de paixão. Em todas as áreas da nossa vida, o início é assim. Não, eu vou fazer um bolo, né? Eu estou apaixonado, eu vou fazer um bolo, né? Já que a gente mostrou a foto do bolo. Aí você começa, você põe farinha, ovo, o que mais vai no bolo? Fermento, você põe lá, mexe, chacoalha, legal, deu a mistura, né? Ah, botou no forno, aí já começa a dar coisa errada, já sobe mais, murcha muito, batuma, né? Quando fica murcha é batumado? Batumado, você, não, pensa que aquele bolão vai vir desse tamanho assim, daqui a pouco, murchou. Daí você fala, não vou botar nem é cobertura isso aqui. Aí você começa a desanimar e aquela paixão, na verdade, aquilo que era para ser uma bênção virou de repente um pesadelo, e você joga no lixo, tem vergonha de mostrar para os outros, ou não fica bom, queima, né? Então em todas as áreas da nossa vida também é assim. Às vezes você que está lá apaixonado, vou começar uma faculdade, vou começar um curso, você gera uma expectativa, e eu vou começar, e aí você começa, e aí começam a vir as dificuldades, você tem que fazer, investir tempo para estudar, para aprender sobre aquilo, e você começa a desanimar. De repente você tem uma expectativa de uma programação até, porque às vezes a gente é assim, a gente é movido a se alegrar porque a gente vai ter alguma coisa para fazer lá na frente. E nós temos que entender que Deus tem uma perspectiva e uma expectativa muito maior para a gente do que o que a gente vai fazer amanhã, ano que vem, ou final do ano, em dezembro. Não, final do ano vai ser legal, a minha vida vai ser bênção, porque daí vai vir as férias e eu vou viajar para a praia, ali de Capitão, a praia de Capitão. E aí você gera aquela expectativa, aí chega janeiro, chega novembro, chega dezembro, passa, você na verdade nem tem dinheiro para viajar, todo mundo viajando e você lá, curtindo a praia de Capitão, né? E aí você vê que a realidade não é bem. E isso começa a trazer tristeza, desânimo, e muitas pessoas começam a viver essa realidade. A realidade de empurrar a vida com a barriga. Não, se assim tá bom, do jeito que tá bom, o que vier tá bom. E Deus não quer isso pra gente. Deus não tem pra gente uma vida mais ou menos. Imagina lendo João 10:10, sabendo que Deus tem uma vida mais ou menos pra gente. Eu vim para que vocês tenham vida, e uma vida mais ou menos. Mas não é isso, eu vim para que vocês tenham vida e uma vida plena, uma vida abundante, uma vida completa, uma vida feliz, uma vida legal, uma vida top, uma vida show de bola. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida dentro da realidade, dentro da normalidade. E Deus não quer isso para a gente, Deus quer muito mais. Tiago capítulo 4 diz que por que a gente não alcança essa expectativa e não vive isso. Tiago 4, 2 e 3 diz assim:
Vocês cobiçam coisas, está falando para todos nós, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, e vocês não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Aqui tem um monte de gente que é pai e um monte de gente que é mãe. Você sabe bem o que é isso. Quando o teu filho fala, eu quero tal coisa, aí você fala para ele, agora não, né? Agora a mãe e o pai não pode comprar. De repente tem isso aí no teu vocabulário. Agora não, a gente não pode comprar. E aí o filho fica, eu quero. Sim, eu vou te dar, mas no Natal, que daí eu vou ter mais dinheiro, aí você já começa a pensar, não, eu vou guardar dinheiro até lá, chegar no Natal eu compro, né? Não é assim? Ou no aniversário, não é assim? Quando teu filho quer uma coisa cara, é ou não é? É assim. Daí teu filho fala, não, quero agora, né? Esse dia eu vi um menino de 2 anos dando um dedo assim, né? Agora. E o pai, eu tenho que fazer à vontade, senão ele vai me bater, né? E nós somos pressionados pelos nossos filhos. E nós fazemos isso com Deus também. Deus é o nosso pai. E Deus fala assim, mais para frente, não, eu quero agora, Deus, é agora, senão eu não vou na igreja. Imagina se Deus fosse igual a gente, né? Uns pais meio bobo, né? Eu estou com medo que meu filho não vá na igreja, então toque meu filho. Não, Deus não faz isso não. Deus fala, tu quer fazer birra? Quer medir força comigo? Beleza. Mas não é agora. Aí a gente chora, esperneia. Então, Tiago está dizendo aqui, não tem porque não pedem. Ou quando pedem, pedem por motivos errados. Ou não é no tempo certo. Ou também a gente não pede. Eu descobri isso, que tem gente que não pede. Tem gente que pensa assim, não, Deus é tipo Papai Noel. Então eu não me comportei bem, então Deus não vai trazer o meu presente de Natal. Deus não é o Papai Noel. Deus é misericordioso, poderoso, e Ele quer fazer e nos dar muito além da nossa expectativa. Então você tem que pedir para Deus, você tem que falar para Deus, né? Eu lembro quando eu pedi uma namorada para Deus. Eu pedi uma morena do olho verde. E a Isabel pediu um polaco, alemão, azedo, do olho azul. Não foi, amor? E ainda ela foi mais além. Eu só pedi a esposa. Ela pediu os filhos, né? Eu quero ter filho assim, eu quero ter filho assim. Agora aguenta, né? Pediu. Não, quero que meus filhos tenham bastante energia. E ela foi falando, foi específica. Então a gente tem que falar para Deus as coisas. Você quer alguma coisa? Você quer que teu filho, eu quero que meu filho seja mais amoroso comigo. Fale isso para Deus. Tiago está dizendo, não tem porque não pede. E ainda fala para o filho, eu pedi para Deus para você ser mais amoroso, porque para ti eu não peço mais, não adianta. Aí tu pede para Deus e fala para ele, eu pedi para Deus. Aí você pediu, e Deus vai te dar. Imagina se o teu filho chegar para você, se você tivesse um filho, se você tem, ou se você tivesse, e teu filho chegasse perto da hora do almoço, estivesse ali fazendo o almoço, e seu filho falasse, pai, eu quero tomar um copo de água, estou com muita sede. Você daria um copo de água para seu filho? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele não está pedindo nada demais, é uma coisa boa, ele está precisando, você entendeu, porque como pai você entende que água é bom, é saudável e não tem problema nenhum. Então quando nós pedimos as coisas para Deus também, está dito aqui, quando pedem para satisfazer ou para gastar em seus próprios prazeres. A criança não é isso que é ter, vai pechar, vai morrer, é para o seu próprio prazer. É como o filho falar para o pai, você ir lá no zoológico, Cascavel, quem já foi no zoológico Cascavel aí? Aí você vai lá no zoológico, o que tem na entrada lá do zoológico? Vocês foram e não sabem?
Cobra. Um monte de cobra lá, dentro dos vidros. Aí o seu filho chegava a ver uma cobra e falava: pai, eu quero essa cobra, eu quero brincar com ela. Abre aí a porta que eu quero brincar com ela. Você ia dar essa cobra pro seu filho? Sim ou não? O que você ia falar para ele? Tá louco? Para com isso. Isso aí, se pegar você, se picar você, vai matar. Então Deus é assim com a gente também. Então nós precisamos ter esse entendimento. Deus não é... E a Bíblia fala que Deus... que se um pai, seu filho pedir pão, não vai dar pedra, quem imagina Deus? Então nós temos que pedir da forma correta, nós temos que falar específico para Deus, como a gente quer as coisas. E eu quero te dizer, eu quero que você também seja específico, nós precisamos ser no tempo. Porque às vezes a gente fala: Deus, eu quero casar, eu quero arrumar uma namorada. Aí tem gente com quase 40 anos, está aí solteiro. Deus vai te dar. Você não falou: não, Deus, eu quero casar logo, eu quero casar daqui a 1 ano, Senhor, eu já estou ficando velho, velha. Ou eu, da mesma forma, se você pedir para Deus para namorar: Deus, eu quero namorar com 10 anos, Deus não vai te dar um namorado ou uma namorada. Então nós temos que falar para Deus: não, Deus, sabe o que é? É que eu sonhava em casar com tantos anos, eu sonhava em ter tantos filhos, eu queria que o meu filho fosse assim, assim, assado. Quando nós formos pedir algo para Deus, você tem que especificar. E isso demonstra a sua dependência de Deus e crer que Ele vai cumprir. Imagina se você colocar para Deus específico e Deus fazer, a tua fé vai ser fortalecida. No tempo dEle, na hora dEle, mas nós temos que pedir. E eu quero falar sobre uma história que está em 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 19. Quero que você abra sua Bíblia. Segunda Reis, capítulo 5, de 1 a 19, tem a história de um general chamado Naamã. Um general que tinha já vencido muitas batalhas. Ele era um general respeitado na Síria. E ele então fica doente. E a doença dele era lepra. Naamã fica com lepra e imagina uma pessoa de um alto escalão, acostumado com troféus, com chegar na cidade, todo mundo está lá esperando ele, bater palma, ser uma pessoa estimada, de repente com uma doença que afasta ela da sociedade, que exclui ela, e ela começa então tendo que conviver com aquela doença. E Naamã gera no coração dele o maior problema de Naamã, que nós vamos ver ao longo da história, que é o orgulho. Porque ele não era acostumado a depender de ninguém, ele não era acostumado a se sentir menor, menosprezado. Mas agora ele está com uma doença, a lepra. Então você pode perceber que, independente muitas vezes da expectativa que é gerada, como foi gerado na vida de Naamã, não, eu sou um general, eu sou estimado, eu estou bem, eu estou no auge, de repente ele fica doente, pega a lepra, e a realidade começa a ser uma realidade ruim. Então ele tá numa casa lá, e ele contrata para trabalhar na casa uma família, e dessa família tem uma menina, e essa menina, ela sabe do caso de Naamã, e ela diz então para Naamã: olha, eu sei que lá em Israel tem um profeta, e ele pode orar por você e você ser curado da sua enfermidade. Aí Naamã, acostumado a dar ordens, acostumado a ser aquele que tem vitórias nas mãos, que ganha tudo pela força, começou a precisar de uma oração para que fosse curado. E aí essa menina fala para ele que tem um profeta chamado Eliseu lá em Israel,
mas a Síria e Israel, cada um tinha um rei. Então Naamã vai até o rei, porque o rei gostava dele, o rei da Síria. Aí o rei da Síria fala: vou mandar uma carta junto com você para o rei de Israel, e você vai levar para ele, e ele vai te atender lá, o profeta Eliseu. Então ele manda essa carta através do profeta, através de Naamã, chega no rei de Israel. O rei de Israel manda a carta para o profeta Eliseu. Quando o profeta Eliseu lê a carta, ele fala: esse cara está querendo trazer rolo para minha cabeça, confusão para minha vida. O profeta fala. O rei fala, aliás, né? Por que esse rei aí da Síria quer que eu acho que eu vou curar alguém? Aí o profeta fica sabendo, o profeta Eliseu fica sabendo, manda chamar Naamã. E aí a gente vai ver aqui dessa história como que Naamã, um homem que estava num alto nível, foi para o fundo do poço, ficou leproso e começou a gerar uma nova expectativa na vida dele de que Deus podia curar ele, a lepra dele. Isso tem a ver muito com a nossa vida. Nós vivemos altos e baixos na nossa vida, e nós às vezes estamos por cima, às vezes a gente está por baixo, mas em muitas áreas a gente não vive, a gente quer buscar, tem uma expectativa de que vai melhorar, e a realidade é que não melhora. Vamos ver aqui então. Primeira coisa, para viver além das suas expectativas, pode passar aí. Como viver uma realidade além das suas expectativas? Como? Eu quero partir para a prática agora, princípios que você precisa fazer na sua vida para que você viva esse mais de Deus na sua vida. A cada dia, se a gente aplicar, a gente vai ter esse mais de Deus. Primeiro, entenda que relacionamentos são importantes. Lá no versículo 5 do 2 Reis 5, o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, para que ele chegasse lá em Israel. Não podia chegar de mão vazia, né? Então o relacionamento, para que a gente alcance as expectativas, é muito importante. Por isso que você precisa abrir o seu leque de comunhão. Você precisa andar com pessoas. Você precisa se relacionar, você precisa se dar bem com as pessoas. Você não pode ser aquela pessoa que se fecha para todo mundo, ou que acha que você vai conseguir tudo sozinho. Se você acha isso, você precisa mudar. Naamã precisou desse relacionamento. Invista em relacionamento. Talvez você, com essa pandemia, recebeu uma mensagem: fique em casa, e você desaprendeu que a ordem de Deus é ter comunhão. Aquilo que Deus fala, que a comunhão, Deus fala lá em Mateus: vão e façam discípulos de todas as nações. O que é discípulo? Discípulo é aqueles que caminham junto, que fazem junto, a mesma coisa. Uma coisa é você ser multidão, é você ser uma pessoa que segue a Cristo de longe. Outra coisa é ser discípulo. Discípulo é aquele que caminha junto, que está se relacionando, que está caminhando. Então você não pode se isolar. Ah não, eu não tenho muito relacionamento, eu sou uma pessoa mais fechada. Isso não é bom para você. Você precisa abrir o seu leque de relacionamentos. Claro que você não vai sair com qualquer curva de rio, mas quando eu digo sair, é ter comunhão. Se você é casal, tenha comunhão com casais. Não é bom que você tenha comunhão com gente solteira. Não é bom. Ah, mas então quer dizer que eu não posso? Não significa que você não pode. Mas tem homem casado que quer só ter relacionamento com homem solteiro, e os princípios não batem. Então você tem que ter relacionamento com casais que estão buscando a Deus. E o relacionamento pode te levar para o buraco, ou pode te levar direto para a expectativa, além da expectativa de Deus para a sua vida. Você que vai escolher.
Segundo, esteja disposto a viver fora da caixa, se você quer viver além da expectativa. 2 Reis 5, de 9 a 12, diz que Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Depois que ele chegou para o rei de Israel, o rei de Israel ficou furioso, né? Porque o rei chegou e falou assim: não, esse rei da Síria está achando que eu vou curar esse Naamã aí. Só que não estava mandando para o rei, estava mandando para o profeta. E o profeta descobriu e falou: não, manda chamar ele, o rei está muito nervoso, manda chamar aqui. Aí chamou lá. Quando o Naamã chegou na frente da casa de Eliseu, Eliseu enviou uma mensagem e um mensageiro para lhe dizer. E o mensageiro disse para Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o meu nome, o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Um dos grandes problemas para a gente alcançar, para viver além da expectativa, é porque a gente está acostumado a viver dentro da caixa e achar que Deus vai ficar dentro da nossa caixinha. Não, eu sei que eu estou doente, e para mim ser curado eu tenho que orar. Até eu posso ser curado. E aí a gente começa a formatar o milagre. Não, Deus, quando Ele age, porque eu sei a mente de Deus, eu conheço a mente de Deus. A Bíblia fala: quem conhece a mente de Deus para que possa instruí-la? E aí a gente começa: não, sabe como é que Deus vai fazer? Deus vai fazer assim, ó. Deus vai fazer assim, e Deus vai pegar, e aí Deus vai fazer assim. E aí você fala assim: não, mas Deus não está fazendo assim, Deus não está fazendo assim. E aí você fica furioso, como Naamã. Naamã formatou o milagre na cabeça dele. Eu vou chegar lá para o profeta vai tocar na onde tem a lepra, e ele vai orar para o Deus dele, e o Deus dele vai me curar, e eu vou embora, livre, leve, solto. E nós não alcançamos as expectativas na nossa vida, porque nós estamos acostumados a fazer isso, a pegar o milagre que Deus quer fazer na nossa vida, que vai além das nossas expectativas. Não, Deus vai fazer assim, assim, assado. E nós somos tentados a isso, a nossa natureza é assim, a gente quer dominar a situação. Não, eu vou fazer com a força do meu braço, porque tem um versículo que diz assim: não seja louco, você que diz que hoje, amanhã, vai ficar em tal lugar, depois vai para outro lugar, hoje mesmo vai ser pedido a tua alma. Quanto tempo ainda nós temos? Quanto tempo ainda você tem? E a gente fica fazendo plano, e planos são importantes, a Bíblia fala que a gente tem que planejar, mas Deus tem que estar nesse plano, em primeiro lugar. O grande problema é que a gente não vive: não, a minha vida está tudo na normalidade, eu até achei que ia ser melhor, mas estou vivendo isso aqui, e a gente acostuma a viver. Mas Deus tem uma expectativa melhor para a sua vida, mas você precisa parar de formatar o milagre de Deus. Deixa Deus fazer. Deus, eu estou com esse problema e eu peço que o Senhor faça a tua vontade. Deus vai só te direcionar para aquilo que Ele quer que você faça. Para de querer que Deus faça aquilo que você quer. É nós que devemos fazer o que Deus quer. E a gente acaba vivendo dessa forma, como Naamã. Outro dia uma pessoa chegou: eu estou com esse problema aqui, o que eu faço? Eu falei: por enquanto você só tem que orar. Se eu já sabia. Falei: por que não fez? Eu fiz. E nós então, a nossa forma de agir é uma forma incrédula do que Deus vai fazer. Não, Deus Ele age dessa forma. A Bíblia fala que se você orar, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequena, e você orar com aquela fé pequenininha, você vai poder dizer para um monte: vai de um lugar para o outro, e ele vai.
Então nós temos que ter essa fé, nós temos que tirar Deus da nossa caixinha. E Deus não é o nosso servo, Deus é o nosso Senhor. É muito triste que nós não aprendemos desde pequenos sobre autoridade. E hoje em dia, como dizem algumas pessoas, é o poste mijando no cachorro. Nós não aprendemos de autoridade. Desde criança, a criança chega lá, não gosta do que o professor faz, o pai já vai lá e briga com o professor. Vai ser professor de 30 crianças para tu ver. E aí a gente ensina, não, você está certo, e bota uma bolha nas crianças, e altera a questão da autoridade. Não consegue ouvir a autoridade, não consegue respeitar a autoridade. E a gente age assim com Deus também. E Deus é o nosso Senhor e não o nosso servo. Então a gente tem que agir com respeito, com humildade. Nós temos que parar de querer realizar milagre através da lógica. Deus não usa lógica humana. Deus usa o sobrenatural. Deus usa o milagre, e milagre não se explica. Não, como que isso aconteceu? Ah não, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8. Então aconteceu porque a matemática ela é exata. A matemática pode ser, mas Deus não é. Deus ele não faz como a gente acha que ele vai fazer. Como Naamã chegou lá, já formatado com o seu milagre. Não, o profeta vai chegar, vai vir, vai me receber. Por quê? Porque Naamã estava acostumado a dar ordens. E de repente, ele recebe uma ordem. Vá no Rio Jordão, se banhe 7 vezes que você vai ser curado. Ele ficou marara. Porque ele pensou assim, não, se ele tivesse falado, antes então eu me banhasse lá no rio Farfar, o rio Albana, no outro rio que é mais limpo, nos outros rios. Esse Rio Jordão é sujo. Então a gente acha que sabe todas as coisas, a gente começa a agir com a força do nosso braço, e a gente quer viver uma expectativa do quê? Então nós precisamos nos desarmar. Nós precisamos nos desarmar. Às vezes dá a vontade de perguntar para a pessoa fala que sabe todas as coisas, que sabe tudo, que sabe tanto, mas por que então não está dando certo? Porque não adianta só saber, tem que praticar o que é certo. Tem que praticar a orientação de Deus, e a gente tem que sair do salto. Não, eu sei tudo, eu conheço a Bíblia de cor. Agora não é fulano que vai falar para mim o que eu tenho que fazer. Foi exatamente isso que aconteceu com Naamã. E eu quero te dizer, muitas vezes o mais de Deus para a tua vida não vai nem fazer sentido para você. Inclusive as coisas ruins que acontecem. Deus conhece nosso coração. Para viver uma realidade além das suas expectativas, entenda que o difícil não é ouvir o conselho. Os conselhos de Deus não são difíceis. O difícil é não obedecer os conselhos. Tem muita gente que aprendeu um cristianismo de que viver para Deus é difícil. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é mais difícil? Não tomar uma bebida alcoólica, ou tomar e ficar no outro dia vomitando, com dor de cabeça, ou durante você está embriagado, você se acidentar, ou começar a agir de uma forma alterada, que você mesmo não quer, mas por estar embriagado você vai agir dessa forma. O que é pior? O pior é você beber, é fazer o errado. Eu estou dando um exemplo aqui, estou dando um exemplo para você tentar entender isso, porque as pessoas acham que o pior é seguir a orientação de Deus.
Às vezes a gente fala para o marido: ame a sua esposa. E para a esposa: respeite o seu marido. Não, isso não. Isso é machismo, isso é feminismo. Isso aí não é bem assim. Não vou fazer. Se você não fizer, vai ser pior. A Bíblia fala: eduque o seu filho. Tem uma parte para baixo das costas que se chama polpa das nádegas. E ali use para discipliná-lo. Porque se você não disciplinar, quando ele crescer, ele vai te envergonhar. E aí você fala: não, isso aí não é coisa do século 21, de bater nas nádegas do meu filho, não. Isso aí, não. Eu vou conversar com ele. Você primeiro, né? Chicote, né? Varinha de goiabeira, é as melhores. Roseta já é um pouco de maldade, mas de goiabeira é aquela que estrala. Tá. Aí você, não, isso aí não. Então o difícil não é você obedecer, o difícil é a gente não fazer e sofrer as consequências do nosso erro. Naamã achou que era difícil. Deus levantou o seu próprio servo. Lá no versículo 13 diz assim: os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor faria. Quanto mais que ele apenas diz que se lave e seja purificado. Imagina o servo falando. Ele podia ser morto por aquilo. Ele fala: não, olha, ele só pediu para você tomar um banho lá no Rio Jordão. É só isso, mais nada. Quando a gente coloca peso na direção de Deus para a nossa vida, é exatamente o que Naamã estava fazendo. Poxa, mas olha, eu podia ir lá nos outros rios tomar banho. Agora o cara está querendo me mandar que eu vá tomar banho. E o orgulho no coração. O orgulho impede que a gente obedeça, que a gente cumpra aquilo que Deus quer. E Naamã então ouviu, foi sensato, ouviu o servo dele, se humilhou. Eu imagino Naamã igual o cachorrinho murmurador lá. Tomar banho, Jordão, só vou porque... Você imagina Naamã chegando no Rio Jordão, a comitiva dos seus servos acompanhando ele, e ele era para tomar banho nu. E aí ele chega no Rio Jordão, ele tem que mostrar a doença dele para os seus servos, a vergonha dele, as feridas. Ele tem que se humilhar ali, ele tem que se abaixar. Eu imagino a primeira vez que Naamã se abaixou na água, ele pensou: eu vou ficar logo aqui e morrer afogado, para não passar vergonha. Mas ele entendia que para alcançar o propósito, ele tinha que sofrer o processo. Tem muita gente que não suporta o processo, por isso não alcança o propósito. E o processo às vezes é doloroso, é lento, é demorado. Às vezes não é uma, é 7. Às vezes não é 7, é 17, 70 vezes 7. Então o processo às vezes é demorado. E Naamã foi. E Naamã, na verdade, foi procurar o profeta porque achou que a lepra era a doença dele. Mas a doença de Naamã não era a lepra, era o orgulho. Muitas vezes, quando a gente vai conversar com as pessoas sobre os problemas, geralmente, mais de 90%, o que ela traz não é o problema, é o sintoma. Foi gerado porque há um problema. Ah não, mas se eu resolver isso, se o meu marido só fizer isso, se a minha esposa só fizer aquilo, e na verdade aquilo é um sintoma da doença, e não adianta resolver só o sintoma. Se você ir no médico, você ir com dor de cabeça, febre, e ele falar: toma um remédio para baixar a febre, aí você toma, aí volta a febre de novo, aí você vai no médico, aí ele fala: toma remédio para baixar a febre, daí você toma de novo. O médico vai falar: não, nós temos que descobrir de onde está vindo essa febre. Vamos investigar, faz um exame de sangue, faz uma sonografia, um raio-x, faz alguma coisa.
Então nós precisamos identificar, assim como Naamã, o problema não era a lepra. O profeta podia ter orado por ele ali e falado: que essa lepra seja curada, amém, nome de Deus, amém. Mas havia um processo para que ele fosse curado. E nós precisamos entender isso, que na nossa vida vai acontecer esse processo. Dê atenção para os conselhos de Deus. O conselho pode não ser aquilo que você quer ouvir, mas é o processo que Deus quer que você passe. E último, quando nós estivermos dispostos a obedecer, Deus vai além das nossas expectativas. Pode crer. 2 Reis 5, 14 e 15 diz que ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, foi curado, a sua lepra foi curada, e a sua pele, a Bíblia diz que tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltou à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta Naamã, lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita-me um presente do teu servo. Naamã estava agradecido. Naamã queria dar um presente para o profeta não quis. E tem um motivo porque ele não quis. E no final dessa história você vai ver que Naamã diz para Eliseu: só tem um problema e eu já quero que você me perdoe, porque eu vou me ajoelhar diante dos deuses do meu rei da Síria. E aí, achando que o profeta Eliseu ia dar logo uma castigada nele: não, mas Deus te curou, tu vai se dobrar a outro Deus. O profeta disse: vai em paz, porque sabia que não era a hora. Mas a partir do momento que Naamã aceitou ir no Jordão, se fazer a direção de Deus, cumprir a direção de Deus, a partir dali a expectativa dele mudou. Deus não só curou a lepra, Deus tornou a pele de Naamã como a de um bebê. Já pegou um bebê no colo? Pega, veja a pele dele. E veja a sua, já que já está calejada, cheia de corte, castigado. E Deus não fez só isso. Deus curou a lepra, Deus fez que a pele desse fosse transformada igual a de um bebê, e Deus curou o orgulho dele. E a demonstração disso é que ele chegou para o profeta e disse: muito obrigado. Agora sei que não há outro Deus em outro lugar senão Israel. Aceite um presente. Naamã buscou a ajuda de Deus para curar a lepra, e a expectativa dele é que ele fosse curado, mas Deus foi além das expectativas. Hoje você veio aqui na igreja e talvez a sua vida você não está vivendo aquilo que é a expectativa, a vontade de Deus para a sua vida, mas Deus quer que você viva. Ele quer ir além da sua realidade e além da sua expectativa. 1 Coríntios capítulo 2, 9 diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, repita isso aí, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mais alto, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vamos ficar de pé? Deus preparou para você muito mais, e você precisa hoje obedecer a Deus. Pode deixar ligado uma luz aí do auditório, por favor. Deuteronômio capítulo 30, 19 diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que você e os seus filhos vivam. Deus quer colocar hoje sobre as suas mãos
a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você precisa escolher qual você vai seguir daqui para frente. Deus quer que você entenda que Ele quer ir além das suas expectativas em todas as áreas. Se tem alguma que não está boa, hoje Ele quer te mostrar a direção. Talvez seja uma coisa que você nem está entendendo. Poxa, o Espírito Santo está falando para mim que eu tenho que ler mais a Bíblia. O que isso tem a ver com a minha saúde? Porque eu estou querendo que Deus cure, eu estou com um problema em tal área. Você tem que sair fora da caixa. Deus não age como a gente pensa, porque é maior, é melhor. Deus tem um pensamento maior para a gente. Deus, Ele tem uma expectativa que quer que a gente alcance algo maior. Lá em Israel, o povo de Israel, quando estava preso no Egito, quando Deus levantou Moisés para tirar o povo que estava preso no Egito, Ele falou: eu quero que esse povo vá para a terra prometida. Essa era a expectativa de Deus, que Deus queria para aquele povo. Mas aquele povo sucumbiu no deserto. Por quê? Por que poucas pessoas chegaram a alcançar a terra prometida? Porque eles não obedeciam a Deus. Era um povo que só murmurava. Deus mandava água, eles reclamavam, a água ficava amarga. Eles ficaram com medo que eles iam morrer. Se Deus tirou eles do deserto, do escravo do Egito, Deus não ia deixar eles morrer no deserto. Quando eles chegaram na frente do mar, o mar se fechou. E eles começaram a reclamar para Moisés: agora vai deixar a gente morrer aqui? Tirou a gente de lá para morrer aqui. E Deus provou, Deus mostrou, Deus abriu o mar. E você entregou sua vida para Jesus, está caminhando com Deus e está achando que Deus não vai fazer na tua vida, que você não vai alcançar a terra prometida. Pare de não confiar em Deus. Confie, ouça a direção dEle e apenas vá, apenas siga. Faça o que tem que ser feito, independente se você tem que olhar para alguém e falar: me perdoa porque eu estou errado. Se você tem que mostrar os teus defeitos, as tuas feridas, você precisa parar de ter medo. O amor lança fora todo medo. Amar a Deus é não ter medo. É você ter coragem de falar para Deus: Deus, eu vou confiar em Ti. É você não ser escravo do medo. Não, eu tenho medo que se eu falar isso não vão gostar. Eu tenho medo que se eu fizer. Se Deus está mandando você fazer, faça, faça, faça. Se tem algo que Deus está falando para você tomar atitude, tome atitude. O medo de fracassar não pode ser algo na tua vida, porque o medo de fracassar vai fazer você fracassar. Deus quer te dar coragem e ousadia para você sair desse culto hoje à noite aqui e realmente agir na sua vida com fé e crer que Deus tem o melhor para você. Crer que Deus tem uma expectativa mais alta do que a sua e Ele vai cumprir na sua vida. Quando você estiver cantando essa canção, que o Espírito Santo possa empoderar você, para você sair daqui encorajado para fazer a vontade de Deus. É ir para o Jordão, é para ficar lá, eu vou. É para confiar que Deus vai abrir o mar e eu não vou me afogar nesse mar. Eu vou confiar, eu vou atravessar o mar. Deus vai te ajudar. Que Deus possa te encorajar essa noite. Louve ao Senhor e seja encorajado pelo Espírito Santo. Melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo,
te dei. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Diga isso bem alto. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, Sou filho de Deus. cante isso, que seja para sua vida, para que você possa alcançar a expectativa de Deus. Vamos dizer bem alto. Abre o mar para eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou Filho de Deus. Diga mais uma vez. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Diga isso mais alto, diga. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Diga, diga alto, diga. Eu sou filho de Deus. Diga mais uma vez. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Feche os seus olhos. Ó Pai, nós não queremos apenas declarar que somos teus filhos, mas queremos sentir, Deus, o Senhor como nosso Pai, nos dando a direção para áreas da nossa vida, onde que nós precisamos do Senhor, onde nós precisamos sentir a tua direção, Pai, e ouvir e fazer aquilo que tem que ser feito. Ó Pai, fala ao coração de cada pessoa que está aqui nessa igreja hoje, que a gente possa tirar o orgulho do nosso coração e aceitar a tua vontade. Nós somos teus filhos. Se tem alguém aqui essa noite que está com medo, que possa sair daqui confiando no Senhor. O Senhor é nosso Pai. O Senhor não dorme. O Senhor não deixa de vigiar, não deixa de nos olhar, não deixa de nos cuidar. Por isso eu te peço, cada pessoa que entrou nessa igreja hoje possa entender isso, possa entregar o seu coração, possa entregar a sua vida, possa entregar aos teus cuidados e confiar na tua direção, e que nós vamos ir além das nossas expectativas.
Nós vamos viver aquilo que olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou, o que o Senhor preparou para nós. E nós vamos poder glorificar o Teu nome a cada dia, por estar no centro da Tua vontade. Nos dá essa direção, nos dá esse entendimento essa noite. Se tem algum dos Teus filhos aqui, Pai, que está com medo hoje, tira esse medo do coração e coloca a certeza de que somos Teus filhos, a certeza de que andar ao Teu lado é muito melhor do que andar sozinho. Ó Pai, que a Tua graça, a Tua paz, a Tua direção estejam sobre cada pessoa essa noite. Leva elas na Tua segurança. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Tenha uma ótima semana. Deus te abençoe. E não esqueça disso, que nós somos filhos de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida.